Muito bom dia, meus amigos, clientes, parceiros de negócio. É Oliveira do Virgílio Contabilidade, consultor fiscal, tributário e financeiro. E vamos lá para o nosso terceiro vídeo, galera. Então, falávamos aí no vídeo anterior, tá? A respeito aí dos seus bens, dos seus imóveis, né? Que você quer, às vezes, autorregularizar ele e tudo mais. Porém, logicamente sempre tem um porém, daquela situação que eu citei ainda há pouco, tá? Nos vídeos aí. O que acontece quando você praticamente quer autorregularizar um bem, né? A Receita quer saber de onde veio a origem para você comprar aquele bem. Israel, é um dinheiro que eu fiz, um bico que eu fiz lá, tal. Não tô falando de dinheiro assim, de algo realmente lícito, tá? Mas um dinheiro de um caixa 2, alguma coisa, tá? Que você fez, que você comprou, que você vendeu, ganhou um dinheiro naquilo aí, você investiu no imóvel, né? Investiu numa embarcação, investiu num veículo pesado para você ganhar um pouco mais de dinheiro. A Receita Federal não quer que você só autorregularize, ela quer que você explique para ela de onde veio aquele dinheirinho, por que no passado você não pagou impostinho sobre ele. Tá? Se de uma maneira está correta, né, porque você quando fez esse bico por fora, você teria que ter feito a declaração e já pago o imposto atrás. Falou, olha, fiz um bico para serviço para o Zé me pagou, né, exemplo, 100 mil reais, ou serviço caro, hein, 100 mil reais, né, e eu tinha que pagar lá meus 27,5%, 27 mil reais de imposto, estava regularizado. Ou quem ia se arder o Israel, se Israel não tivesse a origem do dinheiro. Que geralmente quando há essa transição, o que a Receita quer? Não é só a origem do dinheiro ilícito, é saber quem é que te pagou. Porque de repente você prestou serviço para Israel, mas Israel está mais ilícito que você ainda. Então você só prestou um serviço de 100 mil, você pegou lá, não pagou. Só que o Israel prestou serviço, por exemplo, para 500 empresas e pegou lá 2 mil reais para a empresa, 1 milhão de reais, não declarou também, é 27%, exemplo, tá galera? Estou inventando números aqui, é 200 e poucos mil. Aí essas empresas também que pagaram pelo Caixa 2, será que elas declaram 100%? Então o negócio começa a ramificar. Então a Receita Federal, ela é esperta pra caramba. Então seja esperto você também. Antes de qualquer declaração, estude, analise. Tem ali uma análise mais conjunta com o seu contador, com o seu profissional contábil, com o seu advogado, tá? Para que você não caia em perdição. Vamos lá, galera. Seguindo aí agora para vocês entenderem, tá? Sobre a parte lista e lista. Vamos lá. Então, assim, no caso, o contribuinte deverá, quando ocorrer incorreções de parte aí que não é lícita, tá? Vamos ver. Recolher 15% de imposto mais 15% de multa, totalizando 30%, sem juros ou multa de períodos anteriores. Poderá parcelar em até 36 meses corrigidos pela Selic. Então, galera, nós atualizamos bem, o Israel foi lá, atualizou um imóvel lá de R$1 milhão, né? Que não estava, essa parte lista, aquela coisa toda, tá? E aí deu lá, exemplo, sei lá, 30%, 300 mil reais. Eu posso fazer parceladinho em 36 parcelas, corrigidos pela Selic. Então, pegar 300 mil, divide ali, então vai dar um valorzinho aí bacana por mês de 9.800 por mês para poder autorregularizar. Beleza? Então é algo que a gente precisa realmente entender, precisa realmente saber se vai realmente, naquele momento, eu vou ter caixa para autorregularização. Porque não é só querer autorregularizar, é entender se eu tenho caixa, como eu citei lá do primeiro vídeo, né? Se a gente consegue ter caixa para poder fazer essa autorregularização. Então, dando sequência aqui nossos estudos, tá? O que nós temos aqui, ó? A regularização abrange depósito bancário, ativos intangíveis, futuramente vou gravar vários vídeos sobre ativos intangíveis também, tá? Imóveis e veículos no Brasil e também no exterior. Então você percebe, você comprou um bem lá no exterior, você é obrigado a declarar. Somente alguns ministros que compram, né, com salário de 30, 40 mil, um imóvel de 22 milhões. Mas, enfim, né, galera, complicado. Desde que pertencentes residentes no país em 31 de 12 de 2024. Então, algumas entraves aí para fazer a autorregularização, ok? Então, sequência aqui. REARP e a comparação com programas anteriores do Reset Fiscal. O programa não é inédito. A Lei Complementar 14.973 de 2024 já havia permitido a autorregulação de imóveis, mas as regras muito mais rígidas. No regime anterior, o benefício era só consolidado após 15 anos, a alienação entes deste prazo exigiam ajustes proporcionais do ganho de capital. Por isso, na realidade, a adesão foi muito baixa. Então, o governo fez o seguinte, o governo quis arrancar em 2024 algo muito grande, e não deu certo. Então, eles fizeram o quê? Vamos dar uma flexibilidade. Porque esses caras, gente,
Eles acham que nós empresários somos multitrilionários, nem bilionários, é trilionários. Eles acham só porque o cara trabalhou, ganhou, comprou uma casa, comprou um carro melhor, financiado muitas das vezes, né? Para poder sair, visitar cliente e tudo mais, comprou um imóvel, reformou aquela coisa linda, maravilhosa. Eles acham que o cara tá nadando em dinheiro. Porra, meu, esses caras de Brasília são realmente um verdadeiro expert em roubar-nos, né? Mas enfim. Não é assim que funciona. Eles viram que a adesão foi baixa, então eles começaram a fazer as mudanças, tá? Então, ou seja, com carências menores, regras mais simples e ampliação para bens móveis, o REARP se apresenta como um reset fiscal mais alinhado às dinâmicas econômicas atuais, como sucessões e organizações societárias e maior rotatividade patrimonial. Então eles viram, na verdade, não é que eles são bonzinhos, não. Eles viram que não tinha condições, que as pessoas não estavam entrando, porque, gente, era fumo esse negócio. Não estou dizendo que não seja fumo agora, tá? Mas não conseguia entrar porque esse reset fiscal 2024 era muito rígido. 2025 não está tão rígido, compensa. Em alguns casos compensa e outros acabam não compensando, tá bom? Mas vamos na sequência aqui. Um exemplo prático, bem prático, como diz um amigo, tá? Quando o REARP reduz o imposto, então vamos ver aqui de uma maneira bem simples, direta e objetiva. Imagine um imóvel adquirido em 2009 no valor de 500 mil, cujo valor de mercado em 2025 está em 1,5 milhão. Sem o REARP, o ganho de capital seria tributado pelas regras usuais, gerando cerca de 80 mil de tributos ou de impostos, tá? Mesmo com redutores por tempo de posse. Então, quando a gente faz ali esse ganho, né, de capital, a gente faz as reduções em cima de uma tabela que não somos nós que inventamos. Não, a gente reduzia 100%, moçada, mas não pode. Tem que ser a tabela da Receita Federal, tá? Aplicamos os redutores para chegarmos aí no valor X, tá? E como que fica com o REARP? Olha só que legal. 4% de 1 milhão, 40 mil. Isso é imposto definitivo. Se depois o imóvel for vendido que eu arredondei o número aí, tá? Por 1.700.000, tá? O ganho de capital será apenas a diferença entre a venda do valor utilizado, muito menor que o ganho apurado desde 2009. Então você percebe ali que existe uma certa diferença entre o que você paga nas regras atuais e o que você com o REARP daqui para frente. Daqui para frente, quando ele entrar aí na metodologia de aplicação da Receita Federal, tá? Quando o REARP vale a pena e quando não vale? Vamos lá. Cenários favoráveis à decisão. Valorização definitiva do bem. Ou seja, atualizei meu bem. 100 mil para 1 milhão de reais. Travou aquele valor real para negociar, comprar, blá, 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 blá. Lembrando, 5 aninhos para ficar com ele no caso de imóveis e 2 anos veículos, embarcações e tudo mais, tá? Intenção real de vender em médio prazo e não a curto prazo. Tá, eu comprei, eu vou regularizar e vou vender depois de 5 anos. A minha projeção, minha proporção de trabalho aqui, ok? Reorganização societária. Então, a partir do momento que eu faço toda a minha adequação dos valores, então, a reorganização societária ela acontece de maneira simplista, não dá trabalho para a contabilidade, não dá trabalho para o contribuinte, não dá nem trabalho para a Receita Federal, Estadual, Municipal. Então, fica uma reorganização tranquilinha ali, mas principalmente com planejamento de forma sucessória, né? Ou seja, quando eu faço aquela análise para esse planejamento sucessório, como que ele vai funcionar a partir daquele momento, né? Quem vai ser o meu sucessor em cima daquilo? Seja pessoa física, pessoa jurídica, família, enfim, tá, gente? Logicamente, como eu disse, todos esses campos aqui, indo até o cliente, eu vou explicar item a item para eles de maneira bem simples. Eu vou explicar um por um aqui agora, os vídeos vão dar 30 minutos cada um, tá? Não tem como explicar em vídeos curtos, por isso que eu vou até o cliente explico para ele, tá bom? Sequência aqui. Necessidade de fortalecer posição patrimonial declarada, crédito, governança ou valuation, né? Aqueles valores que são calculados em cima das empresas, né? Calcula uma empresa, um valuation, quanto que ela vale, aquela coisa, de repente chega lá na parte patrimonial, declarado, não está declarado corretamente. Aí como que você vai provar uma coisa na contabilidade, se não tem nada declarado, o negócio fica complicadinho, tá bom? Mas, vamos continuar aqui, tá? Aqui agora nós vamos falar do que é um cenário REARP que seja desvantajoso, tá? Nome complicado, nós vamos lá, de maneira simples, vamos lá. Ausência de planos de venda. Então, ou seja, eu não sei se eu vou vender, se eu não vou vender, se eu vou comprar, se eu vou investir, se eu não vou, eu não sei o que eu vou fazer. Então, antes, por isso que o consultor te pergunta, você vai entrar no REARP?
tá? Como que você vai fazer isso aqui? Você vai querer vender esse imóvel ou você vai ficar com ele 5 anos, 5 mais um dia e tal, enfim, tá? Então é importante esse tipo de negociação, tá? Situação de isenção já existente, então analisar se você teve alguma isenção dentro do patamar daquilo que os seus bens imóveis ou móveis, tá? Eles concedem, se ele teve alguma isenção nesse período, tá? Custo atual maior do que o impacto fiscal futuro. Então, se tiver um custo maior, né, desse bem, como que ele vai ser, como que ele vai ser aplicado, de que maneira que vai ser absorvido isso na forma de cálculo, tá? Então é importante que você tenha essa análise também junto com a sua contabilidade, tá? Ou você mesmo, de repente, um especialista na área, você consegue fazer. Patrimônio com baixa valorização, então de repente é um imóvel que você tem, que ele está numa certa região, que ele não tem uma autovalorização, logicamente diferente de você comprar um imóvel num local onde esse imóvel praticamente ele está autovalorizando todo mês, é um bairro novo que saiu, só casas boas, exemplo do imóvel aqui, só casas legais, então casa acima de 250, 300 metros quadrados, né? Então um porte legal, um condomínio fechado, por exemplo, né? Enfim, aí é importante fazer essa análise, tá bom? Bens que não serão alienados no curto ou médio valor. Então, ou seja, não vou vender, não vou alienar para dar de garantia em outro empréstimo, alguma coisa desse tipo aí. Enfim, tá, gente? É questão realmente de estudos sem cessar, porque a reforma tributária, ou às vezes estão vindo, tudo gera estudo. Da mesma maneira como você vai comprar um veículo, você tem que saber se você tem condição de mantê-lo, não só pela a razão, né? Pela emoção, perdão, mas sim pela razão. Então você tem que entender se você tem condição de manter aquele veículo. Comprei um carro, 200 mil, janeiro até 4% do PVA dá 8 pau. Seguro, mais 8 pau, 16 mil. Então você vai perder 16 mil. Você comprou aquele veículo para quê? Para investimento ou para ficar guardado na garagem? Então não compensa. É basicamente a mesma coisa, tá? No âmbito sucessório, perdão, a atualização pode reduzir significativamente o ganho de capital a ser apurado pelos herdeiros, além de trazer mais coerência contábil, graças a Deus, né? E organização, ou organizacional, tá? Organização da família, organizacional para a família, e empresariais, né? Famílias empresárias, ou, enfim, tá? Um contexto geral para todo mundo, ok? Galera, vamos ficar por aqui nesse vídeo. Nós vamos aí para o próximo vídeo, tá? Que é o quarto vídeo da nossa sessão aqui, que são vídeos bem, né, distribuidinhos, tá? Para que a gente possa ir finalizando os estudos nossos aqui dessa parte do HERP, tá? E aí é importante que vocês entendam que nós estamos aqui cada vez mais para ajudar vocês a entender, ok? Tenham um excelente dia, aguardem para o próximo vídeo para finalizarmos aqui o nosso bate-papo, ok? E não deixe de nos seguir nas redes sociais. Abraço!